Muito bom dia a todos. Em alguns minutos vamos começar o nosso bate-papo de hoje. O nosso convidado hoje é o Edio, já já falarei sobre ele. O nosso tema de hoje será, ou é, as questões, os aspectos da mente, os aspectos da importância da utilização da mente pelos atletas. Mas eu vou aproveitar e vou abordar também alguns aspectos um pouco fora do esporte. Então, vale a pena todo mundo nos acompanhar, porque vai ser bem legal, bem interessante, bem diferente. Muito bom dia, Luiz. Luiz, que foi o nosso convidado na semana passada, onde a gente conversou sobre aviação. É o nosso vídeo mais assistido do YouTube, viu? É o nosso vídeo mais assistido do YouTube. Vamos lá, aqui. Coach esportivo. Mandem perguntas. Mais 2 minutinhos a gente começa. Perguntas. Preparar o nosso cenário aqui, legal. Agora sim, 10h59, vamos começar. Muito bom dia, sejam bem-vindos a esse Gustavo Lopes e você. Como vocês têm percebido, eu tenho aberto a live uns de 3 a 5 minutinhos antes, para dar tempo de vocês chegarem, enquanto eu vou dando uma alinhada aqui, uma ajustada aqui nas minhas coisas, né? O microfone, como vocês perceberam, eu parei de usar o sem fio, coloquei o com fio. Também eu gosto de montar meu cenarinho aqui. Hoje aqui à esquerda a gente tem ao vivo a TV Caracol Notícias da Colômbia e aqui à direita a CNN Brasil. Bom, o nosso convidado de hoje é o Edio Rentes. O Edio foi meu aluno no curso de pós-graduação da Federal Concurso em São Paulo, já há bastante tempo. Eu acredito que por volta de 2019, 2014 ou 2015, eu tive a honra de escrever alguns artigos junto com o Edio, na área, principalmente do Estatuto Torcedor. O Edio acabou também tomando paixão pela área do Estatuto Torcedor. E o Edio, além de advogado, especialista em direito desportivo, hoje ele é coach de atletas. Então, o Edio trabalha com o auxílio dos atletas nas questões mentais, nos aspectos mentais. O Edio acabou de entrar, vamos trazê-lo aqui para a nossa conversa. Opa, virei a tela. Volta a tela. Beleza, o Edio me pediu. Então o Edio que hoje trabalha com coach de atletas, ou seja, ele tem como tarefa auxiliar os atletas no reforço mental da sua atividade esportiva. Seja muito bom dia, muito bem-vindo, Edio, muito bom dia. O Edio que fala pra gente diretamente de Jundiaí, verdade? Isso aí, Gustavo. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer enorme. Prazer Prazer é meu, enorme. Aqui. Prazer. Obrigado pelo convite. Uma honra estar... Bom, a gente conversa quase todo dia pelo WhatsApp no nosso grupo, né? Mas estar aqui nesse online aqui te vendo é muito bom. E você, como sempre,
sendo o iniciante de grandes coisas, né? Foi um dos precursores aí em termos de literatura do Estatuto do Torcedor, né? Agora com esse projeto bacana aí das lives, muito legal. Não é à toa que você é um cara diferente. Muito obrigado pelo Fico convite. feliz. A ideia inicial era eu aproveitar e curtir uma de entrevistador. O negócio tomou um corpo, tá legal, e são debates muito interessantes fora do direito. Eu tô aprendendo muito. A cada bate-papo, a cada conversa, eu aprendo bastante. É muito legal. Ô, Edio, antes da gente entrar no nosso debate, propriamente dito, especificamente ali, focado na questão dos atletas, eu acho importante, pensando no público que está nos assistindo, a gente já começar desmistificando algumas coisas. Claro. Eu conheço algumas pessoas, e a gente ouve isso, você também já ouviu isso, eu tenho absoluta certeza, que desqualificam a atuação do coach. Okay. E que buscam, não só desqualificar, mas que tratam como um profissional desnecessário. Então, antes da gente até abrir, eu acho legal, importante, eu assisti vários dos seus vídeos, talvez todos. Eu acompanho o trabalho de coaches, eu acompanho o trabalho de conselheiros e consultores pessoais. Aliás, foi o tema do meu TCC, no meu MBA em consultoria empresarial. Vamos largar, quebrando esse grande paradigma e matando esse pré-conceito. Diz pra gente, de maneira clara, até para os leigos, em que consiste a atuação do coach e, principalmente, qual que foi o caminho, ou qual é o caminho necessário que o profissional coach trilha para chegar até aqui. Porque muita gente vê as pessoas, e realmente existem charlatões, como em qualquer área, mas muita gente vê o serviço de coach, mas não sabe tudo aquilo que precisou ser trabalhado para chegar nesse momento. Então vamos abrir, já quebrando esse paradigma, já desmistificando, e depois a gente foca, que eu tô com umas coisas aqui que eu tô doido para saber. Vamos lá. Bom, vamos lá. É o seguinte, toda profissão tem as suas piadas, né? Quantas piadas você já não ouviu de advogados? Claro. Né? Professor, então, você assim, só dá aula? Você só dá aula. Isso. Então, assim, eu vou ser muito sincero. Eu não me prendo àqueles que fazem piadas. Porque aqueles que fazem piadas com o coach não conhecem o coach, não vivenciaram o coach. Tá? Então, assim, eu vejo muitas pessoas com graves problemas financeiros fazendo piada de coach. Eu vejo várias pessoas frustradas profissionalmente fazendo piada de coach. Eu vejo pessoas com problemas emocionais descontando na comida. Pessoas obesas, né? Fazendo piada de coach. Eu acho o seguinte, o coach é para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para o coach. Por quê? Porque o coach ele é um processo de alta performance, onde ele busca tirar você da zona de conforto para atingir as suas metas e os seus objetivos. Né? Aí às vezes assim, mas o coach não fez faculdade, hoje todo mundo está virando coach. Que bom que todo mundo está virando coach. Só que é o seguinte, o mercado vai selecionar quem é bom e quem é ruim. E o mercado vai selecionar aquele que está tomando porrada, ouvindo piadinhas e continuando firme. Vamos lá, vamos pegar o viés da advocacia. Hoje no Brasil é mais de 1 milhão de advogados. Mais de 1 milhão de advogados. Virou moda ser advogado? Eu vejo piadas, virou moda ser coach. Virou moda ser advogado? É mais de 1 milhão de advogados. O meu sócio no escritório, ele é professor universitário. Eu vejo ele corrigindo as provas testes, Gustavo, 1, 2. Tem cara que tem a moral de deixar uma prova teste em branco. O Edio, tem coaches que estudam e lêem muito mais livros do que graduados bacharéis em direito. O Edio, a qualidade dos nossos estudantes de direito, dos nossos egressos das faculdades de direito, infelizmente, a qualidade é cada vez menor. Eu já há algum tempo não leciono na graduação, mas é lamentável, existe uma pressão, aí eu vou falar genericamente, de ouvir dizer, enfim, não estou falando nada especificamente, necessariamente por experiência própria, mas há até uma pressão de algumas faculdades particulares para que não se reprove os alunos
a Sim, fim de que não se perca aquele cliente. Então, o curso de isso direito acontece. virou Isso muito, acontece. eu falo que virou um consórcio, não só o curso de direito, tá? Muitos cursos superiores, virou um consórcio em que você Sim. paga a mensalidade e é agraciado ao final de 4, 5 anos com o diploma. Para ser coach, o que precisa fazer, Ed? Qual foi o curso que você fez? Ou qual que... Eu fiz vários cursos. Eu fiz uma imersão profunda na Febracis, né? E o que é Febracis? É uma escola de coach, tá? É uma escola de coach do Paulo Vieira, né? Tá. Então eu fiz a Febracis, fiz PNL, sempre fui um cara muito estudioso. PNL, Programação Neurolinguística. Fiz PNL, tá. fiz uma formação específica em coach esportivo. E eu fui estudar com a melhor coach esportivo do Brasil, que é a Nel Salgado, do Rio de Janeiro. Nel Salgado, coach da Rafaela Silva, medalha de ouro. Tá? Quando a Rafaela Silva perdeu aquela medalha lá em Londres, que todo mundo começou a falar mal dela... Rafaela Silva que ganhou o ouro no Rio agora, que veio da o ouro no Rio. Isso. A Nel pegou ela, a Nel vem trabalhando com ela até hoje. Ou seja, a Nel construiu uma medalhista, uma olímpica. Então, assim, eu fui nos melhores. Gastei muito dinheiro, gastei muito tempo, até hoje eu estudo. Só que assim, eu não me prendo àqueles que fazem piadas de coach. Eu me prendo, sabe a quem? A quem fala bem do coach. Por exemplo, Bill Gates. Bill Gates defende coach. André Agassi fez coach. Serena Williams fez coach. Rafaela Silva fez coach. Grandes CEOs, em líderes, em grandes multinacionais, esses caras passam por processos de coach. Então, assim... Ed, o coach... Então, eu me prendo a quem realmente fez e conseguiu resultados. As piadas, a gente deixa para as brincadeiras. Isso, de verdade, isso não me afeta. Muito pelo contrário, isso me dá mais força, entendeu? O termo coach é um termo que vem do inglês e que, inclusive, lá eles chamam os treinadores das equipes esportivas de coach, não é isso? A tradução do inglês do treinador é coach. A tradução é coach. Hoje tem, por exemplo, professores de educação física que se denominam como coach alguma coisa, né? Mas tecnicamente não é o termo cunhado. Tem um livro chamado Jogo Interior, do tênis, né, do Tim Keller. Esse livro é o livro precursor do coach. E esse livro é um livro espetacular, que, aliás, você pode ler esse livro e aplicar para qualquer situação da sua vida, entendeu? Mas, assim, veja, vamos pegar a FUVEST nos últimos 10 anos, a FUVEST, quais são os cursos mais procurados? Medicina é um dos mais, sim ou não? Sim, sem dúvida. Virou moda? Então, sabe qual é o problema? As pessoas se preocupam muito com o que o outro está fazendo. Deixa o cara livre, vai cuidar da sua vida, né? Vai ver como que tá. Mas a vida da gente, às vezes, é tão ruim que é melhor cuidar da vida dos outros. Que a gente precisa olhar para os outros e fazer piadinha no WhatsApp, não sei o quê. Mas, cara, vamos lá. Tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Mas é legal desmistificar, a gente ia quebrar esse paradigma, porque a gente sabe que existe... Eu vou conversar segunda-feira com uma taróloga. E existe um preconceito danado também. A primeira pergunta que eu vou fazer para ela é, vamos lá, como a gente quebra esse paradigma, né? Bom, vamos vir para o âmbito esportivo? Bom. Eu fico pensando, refletindo, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu acredito que tem muito a ver com o trabalho mental, é o seguinte, a gente tem, a todo tempo, uma série de atletas brasileiros de altíssimo nível, com resultados fantásticos em competições pré-Jogos Olímpicos. Então tem campeões mundiais, campeões de circuitos mundiais, campeões de liga. E que eles são campeões, a gente fica sabendo que eles conquistaram os títulos por notinhas em jornal, por uma frasezinha no Jornal Nacional. São competições que a gente não acompanha, porque não são competições que a grande mídia transmite, ou quando os canais fechados transmitem, só o apaixonado por esporte mesmo acompanha. Só que chega nos Jogos Olímpicos, aquele atleta que vivia, apesar de altos resultados, em altíssimo rendimento, mas que vivia no ostracismo, ele ganhou os holofotes, né? Então a gente teve a Daiane dos Santos, que chegou favoritíssima e caiu. A gente teve aquele menino da ginástica, o Diego Hipólito, que chegou favorito e caiu. No judô, eu conversei aqui com o Pedro Dias, que eliminou o João Derli, que era bicampeão mundial, chega nos Jogos Olímpicos de Tóquio favoritíssimo ao ouro e perde para o Pedro Dias na segunda luta. Enfim,
A gente, verdade, a Fabiana Müller, não sei como pronuncia o nome dela, que é do salto com vara, que ela chegou em 2 ou 3 Jogos Olímpicos favoritíssima, campeoníssima, e não conseguiu nada. Um ano ela falou que foi a vara, que não sei lá o quê, o outro, enfim. Falta um preparo psicológico, mental, um treinamento mental, para que esses atletas, quando eles... a sensação que dá é que quando eles estão competindo sem os olhos do Brasil, né, eles estão tranquilos, vão lá e fazem o deles e tem um resultado. Quando o Brasil bota os olhos neles nos Jogos Olímpicos, né, que é a grande consagração desportiva, os caras parecem que se encolhem, amedrontam-se e saem um fiasco danado. Você acredita que isso se deve à falta de um preparamento, de uma preparação mental adequada? Olha, é difícil a gente falar o porquê de certos resultados quando a gente não acompanha a preparação de um atleta, ok? Mas uma coisa é certa, Olimpíadas são os melhores do mundo. Entendeu? É atletas de alto nível que está participando de Jogos Olímpicos. E quando a gente tá competindo com atletas de alto nível, o detalhe faz toda a diferença. Tá? E o atleta, ele passa, durante toda a sua competição, durante toda a sua jornada, a todo momento ele tem decisões que ele precisa tomar, infrações em milésimos de segundo. Um atleta ele precisa tomar decisões. Tá? E você imagine a dificuldade e a pressão disso, principalmente num ambiente, podemos dizer, extremamente competitivo, hostil, imprevisível, como os Jogos Olímpicos. É muito difícil. Então, assim, você vai falar que, por exemplo, um atleta da ginástica não está bem preparado tecnicamente? O cara tá. Não está bem fisicamente? Ele tá. O cara treina, ele trabalha o ciclo olímpico de 4 anos, ele treina todo dia. Agora, naquele dia pode ser que o cara não estava bem? Pode ser. O mental pode fazer diferença? Faz muita diferença. Tanto é que se você analisar os estudos da neurociência aplicada ao esporte, fala. A mente comanda o corpo. Eu posso estar muito bem tecnicamente, eu posso estar muito bem fisicamente, mas se eu não tiver o mental acompanhando essa evolução e esse crescimento, eu vou sofrer. Atletas de elite, eles falam, né, os grandes resultados, o sucesso que eles conquistam, 90%, muitos deles atribuem a essa questão da preparação mental. Então, assim, no momento de pressão, no momento de dificuldade, e os Jogos Olímpicos é esse ambiente muito difícil, a cada segundo o atleta ele precisa tomar muitas decisões. E ele precisa estar preparado para isso. Precisa, momentos cruciais. Vamos imaginar uma Olimpíada, vai 45 do segundo tempo, pênalti para o Brasil. Cara, aquele atleta que vai bater aquele pênalti, ele tem que estar com a emoção controlada, ele precisa estar com o corpo relaxado, mas um relaxamento adequado, ele precisa estar com o batimento cardíaco normalizado, ele não pode entrar naquela questão do pensamento, pô, será que vai dar certo? Será que eu vou errar? E se eu errar? E se eu errar? Isso gera o quê? Isso gera medo. O medo contamina a concentração. E quando eu estou com a concentração contaminada, gera aquela questão, um termo técnico que a gente fala que é a ansiedade de desempenho. E essa ansiedade de desempenho, ela mina o atleta. E aí entra o trabalho do coach esportivo. Sim, total. Total. Que é a questão e esse da trabalho preparação. é feito previamente. Isso, o trabalho mental, ele deve compor desde a formação do atleta até os atos preparatórios para uma grande competição, é isso? Sim. E assim, quando a gente fala em atleta, eu particularmente entendo que um trabalho com atleta é um período aí no mínimo de 1 ano. Não dá para você querer... resultado chegar. Cara, como é que você vai fazer uma reprogramação mental de um atleta em 10 sessões? Como você vê geralmente aí num coach business, né? Num coach life. Não tem. Então é esse 1 ano. Porque veja só também, o atleta durante 1 ano inteiro, ele treina, está treinando todo dia e está competindo todo dia, sim ou não? Está fazendo isso. Cada treinamento e cada competição é uma história mental completamente diferente. A gente precisa entender durante esse ciclo de 1 ano
Aonde estão os gaps, o que está acontecendo, o que está acertando, o que está errando, por que eu estou com uma dificuldade de desenvolver um determinado movimento técnico, o que está acontecendo? Tem aspecto mental aí. Fui para uma competição, fui muito bem num jogo, no outro jogo meu rendimento caiu demais. O porquê? O que está acontecendo? Então esse trabalho de acompanhamento com o atleta, eu sempre falo, olha, no mínimo 1 ano. Ah, eu quero 10. Falei assim, cara, nem vou fazer 10 sessões com você, porque não vai ter o resultado esperado. Você vai estar se enganando e eu não quero isso, entendeu? Então, assim, é constante. Eu falei da Rafaela Silva. A Rafaela Silva, ela começou a fazer esse trabalho quando iniciou o ciclo olímpico para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E ela continua até hoje. Entendeu? E ganhar uma medalha olímpica não é fácil. Cara, é o seguinte, nas Olimpíadas são os melhores. Conquistar uma medalha, seja uma medalha de bronze, uma medalha de prata, é um ganho gigantesco. E o atleta ele teve que trabalhar quanto? Veja o Michael Phelps. Eu sempre gosto de trabalhar com esse cara, porque... Que talvez seja o maior atleta da história, de todos os tempos. O cara tem, se eu não me engano, 26 medalhas olímpicas, 23 é de ouro. O Michael Phelps fala que ele teve 2 períodos na vida dele, de 5 anos e 5 anos, 2 períodos, que ele treinou de domingo a domingo. Teve uma maconhinha no meio do caminho? Não sei, mas ele disse que treinou. Então, ele treinou de domingo a domingo. E o Michael Phelps, ele tem uma frase do Michael Phelps que eu adoro. Ele fala assim, sabe qual que é a diferença entre os bons e os excelentes? Ele fala, que os excelentes estão sempre dispostos a fazer coisas que muitas vezes eles não gostam. Mas é o necessário para conseguir o resultado. Então assim, veja, um atleta de elite, ele consegue separar sentimento de ação. Porque muitas vezes, porra, cara, eu não tô afim de treinar hoje. Tá bom, cara, você não tá afim de treinar. Mas vai treinar. Mas você tem que treinar. Por quê? Porque você tem um propósito maior, você tem uma missão maior dentro do esporte, você tem algo a mais para fazer, entendeu? Então, assim, essa questão do trabalho, da reprogramação é contínua. Da mesma forma, como eu tenho que trabalhar todo dia, o meu preparo físico, a minha técnica, o mental ele precisa acompanhar. Tem umas perguntas legais aí. O Daniel Bisoni pergunta se há uma idade limite para um atleta poder chegar a ser um atleta de alto rendimento. Existe isso, esse limite? Não vejo. Cara, a Nádia Comaneci ganhou o ouro com 10, com quantos anos ela tinha? 13, 14, alguma coisa assim. Então, assim, depende. 76, Munique, salvo engano. 76, então depende. Depende muito do atleta, depende muito da maturidade, né? Veja, a Nádia com quantos anos, Gustavo, você falou? Ela ganhou medalha? 13 ou 14, ela era 13 ou 14 anos. Então, você imagine o grau de maturidade dessa moça, em termos psicológicos, em termos técnicos, né? Talento vale? Claro, talento é muito importante. Mas talento sem trabalho é ilusão, entendeu? O Dilson tá interessante, é verdade. O Felipe Massa, na Fórmula 1, teve um ano, foi o ano que eu casei, 2007 ou 2008, que ele quase é campeão do mundo, ele chegou a ser a uma curva campeão do mundo, e aí acaba perdendo para o Hamilton. O Hamilton passa o Vettel e tal, e ele acaba perdendo para o Vettel. 1 ou 2 anos depois, toda a expectativa em torno da possibilidade dele voltar bem arrojado para ser campeão do mundo, ele sofre um acidente bastante grave, e de lá para cá ele nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu muito, talvez por um trauma, enfim. Traumas, contusões, essas dificuldades, aí pergunta o Dilson. O coaching consegue reprogramar e trazer o atleta de novo ao que ele era antes? É possível, desde que ele se permita. A gente tem que entender o seguinte, seja um psicólogo, o coach, o médico, o nutricionista, não faz milagre. Se o cliente não estiver disposto a fazer a parte dele. Tá? Esse é um ponto fundamental. Entendeu? Então, assim, depende muito das crenças que ele tem. Veja, quando a gente fala em crença, eu estou falando em verdades absolutas que a gente tem, né? São certas regras da vida que a gente toma no nosso dia a dia. E geralmente, a crença, como que ela é construída dentro da gente? Por repetição, né?
muitas coisas que a gente escuta, que a gente vê, que a gente sente durante toda a formação da nossa personalidade, ou também sobre forte impacto emocional. Esse acidente do Massa, imagine o impacto emocional que isso causou nele. Que talvez deva ter gerado nele aí uma crença limitante tão forte que às vezes não dá para trabalhar. Por quê? Porque o próprio atleta, ele se fecha e você não consegue entrar, entendeu? Então, assim, depende de atleta, de pessoa. Nós, seres humanos, somos muito complexos, né, Gustavo? E o que seria uma crença limitante? Uma definição, um exemplo? O que seria uma crença limitante? Uma crença limitante, por exemplo, acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro me dá o seu e seja feliz, né? Uma outra crença, por exemplo, aí é uma crença, não é uma crença limitante, mas uma crença enriquecedora, né? Que muitas pessoas de alta performance elas têm. Não existe fracasso, existe resultado. Você consegue identificar qual é a diferença entre resultado e fracasso? É muito grande. É muito grande. É interessante. Eu lembro que uma vez eu li uma parábola, falando em crença limitante, né? E a parábola contava a história de um elefante. O elefante, quando nasce, pequenininho, ele é amarrado, no circo, né, especialmente, ele é amarrado num banquinho. E quando ele é pequenininho, ele tenta puxar o banquinho e não consegue mover o banquinho. Porque ele está amarrado, ele é pequenininho e o banquinho é mais pesado do que ele. E ele vai crescendo, ficando maior, tomando aquele tamanhão grandão dele, e ele continua amarrado no banquinho e continua sem sair do banquinho, mesmo conseguindo arrastá-lo muito facilmente. Por quê? Quando ele era pequenininho, ele tentou algumas vezes e criou essa limitação, essa crença limitante de que o banquinho era o limite dele, que ele podia se esforçar o que ele quisesse, que dali ele não saía. É muito por aí, né? Essas crenças que a gente vai tornando arraigadas, elas vão crescendo na cabeça da gente, porque a gente tentou algumas vezes e travou. São os nossos banquinhos, né? Sim, total. E muitas vezes é a comunicação que a gente tem com nós mesmos. Essa nossa comunicação interna que a gente tem dentro da gente, que muitas vezes ela cria essas crenças, né? Por exemplo, o problema, por exemplo, quando a gente fala muito em resultados positivos e negativos, ele não está no acontecimento em si. Não é o acontecimento em si que gera o resultado positivo e negativo, mas a forma como eu interpreto ele. É a interpretação que eu dou para esse acontecimento. É o diálogo interno que eu tenho, é a comunicação que eu tenho comigo mesmo. Entendeu? E no esporte, grandes atletas, eles têm dentro deles essa comunicação fantástica. Um exemplo que a gente vê hoje, está aparecendo na Netflix, o documentário do Michael Jordan. Pois é, todo mundo falando desse documentário, eu não consegui assistir. O Michael Jordan ele é um monstro. Ele chegou onde chegou, nada veio de mão beijada para ele. Ele teve que construir ao longo do tempo. Né? Mas ele tem um livro dele, eu não lembro agora, um livrinho bem simples, que ele fala que o medo para ele é uma ilusão. Por quê? Porque o cara ele tinha uma comunicação interna focada sempre aonde? Em enfoques positivos. Ele não enxergava erro. Ele enxergava o acerto, ele enxergava as coisas que ele construiu ao longo do tempo e que deram certo. Então, veja, ele tem uma crença de capacidade interna muito grande. Entendeu? Então, assim, e tudo isso, Gustavo, é treino. Da mesma forma como a gente desenvolve uma flexibilidade, uma musculatura, a questão mental também é questão de treino. O Hudson faz uma pergunta bem legal. E aí eu iria fazer um comentário nesse sentido. A gente vê, em algumas situações, vamos tomar alguns exemplos aqui. A Alemanha Ocidental nunca perdeu uma disputa de pênaltis no jogo de Copa do Mundo. O Brasil custou conseguir ganhar um jogo de Copa do Mundo nos pênaltis. Vai ganhar da Itália, depois de muito tempo. A Itália, 94. Em 94, depois ganha da Holanda, 4 anos depois. 2002. Na Copa de 82, na Espanha, que tem aquele debate se a seleção era boa ou não era, que eu até gosto de desmistificar essa seleção, até por amor à divergência ao debate. A gente chega naquela partida de 82, Brasil e Itália. A Itália vem da primeira fase cambaleante. A Itália,
que me parece que empata com a Argentina no jogo anterior, então ela entra contra o Brasil, precisando ganhar do Brasil para passar para a próxima fase. E naquela época, gente, as quartas de final da Copa do Mundo eram um triangular. E o grupo era só Brasil, Argentina e Itália. O Brasil ganha a Argentina 3-1, salvo engano, Itália e Argentina empatam, e depois Brasil e Itália vão fazer aquele jogo que valeu a vaga nas semifinais. O Brasil entra precisando apenas empatar. O Brasil vem de uma Copa do Mundo, muito embora os 2 primeiros jogos tenham sido muito ruins, o Brasil sai atrás do placar, tem que reverter o resultado. O Brasil faz uma boa partida contra a Argentina e entra contra a Itália, eu tenho a impressão, com aquela sensação que teve a Copa do Mundo todo o seguinte: eu toco dali, meu time melhor, uma hora a bola entra, a bola vai entrar. E a Itália entra no jogo focada, eu preciso fazer o meu. Se eu não for lá e fazer o meu, eu não ganho esse jogo. Tanto é que a Itália chega 3 vezes e faz 3 gols. O Brasil chega várias vezes, tem um lance antes, aos 35 do segundo tempo, salvo engano, eu não sei se o Edinho ou o outro zagueiro, o Oscar, dá uma cabeçada e o Zoff faz uma defesa fantástica. E ali você olha para a fisionomia dos jogadores dessas, eles olham para o outro assim: caramba, a bola não vai entrar, nós vamos perder esse jogo, a bola não vai entrar a qualquer momento. É possível, e aí a gente vem para a pergunta do Hudson, né? Essa preparação psicológica esportiva, ela pode fazer com que alguém tecnicamente inferior supere o adversário desportivamente, do ponto de vista técnico, melhor e ganhe aquela partida, ganhe aquele evento? Pode. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Pode sim. É totalmente possível isso. A gente estava conversando ontem, lembra que eu estava explicando para você, eu dei um exemplo para você da questão do badminton, da equipe chinesa de badminton? Sim. Então, assim, pênalti, cara, pênalti é loteria? Não sei. Eu acredito em treinamento. Não adianta. É treinamento e preparo emocional. É treinamento. Então, assim, por que será que o Brasil não teve êxito na cobrança de pênalti do ano tal? Cara, como que será que foi a preparação desses caras? A gente sabe que no Brasil... Você vê que o Sócrates parte para a bola, quando ele erra o pênalti nas pênaltis contra a França, a expressão corporal dele é derrotada. Ele parte para a bola derrotado. E expressão corporal é comunicação. Expressão corporal é comunicação. E a minha comunicação, ela vai influenciar no meu pensamento, no meu sentimento e nas minhas crenças. Tá? A comunicação. Por isso que estou falando, grandes atletas, eles têm um poder de comunicação consigo mesmo fantástico. Então, assim, tudo depende da preparação. Então, assim, a gente sempre fala, traz a competição para o treinamento, para que o seu treinamento ele seja o máximo possível parecido com as dificuldades e a pressão que você vai ter na hora do treino. Badminton, que eu acabei te cortando, no badminton. O que aconteceu? O que a equipe chinesa fez do badminton? O ginásio onde os atletas treinavam, encheram de gente. Encheram de torcedor, colocaram e tornaram aquele ambiente um ambiente de pressão, um ambiente hostil, um ambiente foda. Para quê? Para reproduzir o que eles poderiam ter nas Olimpíadas. E aí eles chegam nas Olimpíadas? Ganharam tudo que tinha que ganhar. Então, ou seja, veja também como que muitas vezes às vezes eu posso desenvolver um trabalho técnico com o atleta, onde esse trabalho técnico, indiretamente e diretamente, ele também está trabalhando em aspectos emocionais. O Ed, a Flyda, nos prestigiando, faz 2 perguntas. A primeira é se você, dentro da sua vivência, você sabe dizer, ainda que por estimativa, o percentual de atletas que fazem algum tipo de acompanhamento, seja com psicólogo, seja com coach? E a segunda pergunta sobre crença limitante, ela diz o seguinte: uma pessoa que ouve ou ouviu dos seus pares, aí eu não sei, ela não estabelece a mente, mas que seja colega de profissão, que seja um professor, que seja um pai, uma mãe, um marido, enfim, que fala o tempo todo assim: olha, você não é capaz de fazer isso, você não vai dar conta de fazer isso. E aí a pessoa passa a acreditar que não é capaz. Isso é uma crença limitante? É uma crença. Quando a gente faz a análise da nossa personalidade, o que está refletido na construção da nossa personalidade? Tem muito da questão da carga genética, né? Os nossos pais, os nossos ancestrais, mas também muito o meio em que a gente vive. As experiências
que a gente absorve, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, entendeu? Então, tudo isso, ele reflete na construção da sua personalidade, mas também na construção da sua crença. Então, dependendo das experiências que você tem durante a sua vida, você pode ter uma crença limitante de capacidade, eu não sou capaz, uma crença limitante de merecimento, né? Eu não mereço, e muitas vezes, inconscientemente, aquela pessoa, ela faz de tudo para dar. Ela se boicota, isso. Faz um auto-boicote. Auto-boicote, isso. Então, geralmente é isso. Tá? É a forma como se constrói as crenças. E os estudos apontam que uma idade muito crucial nessa formatação das crenças é do 0 aos 12 anos. Tá? É uma idade muito crucial, uma idade muito relevante, muito forte, onde você está muito suscetível na formação da sua personalidade. Então a gente que tem criança em casa focar muito na educação para não criar nessas crianças, essas crianças redundantes, mas não criar nesses jovens crenças limitantes. Sim, trabalhar com o seu filho uma situação onde você possa desenvolver nele a crença de capacidade, a crença de merecimento, né? Então, assim, são várias estratégias que você pode fazer no seu dia a dia para criar essa conexão com ele e trabalhar o desenvolvimento da personalidade. Tá? E o percentual dos atletas que utilizam coach? Cara, é o seguinte, o atleta, ele é um serzinho um pouco diferente. Porque o atleta, ele é constantemente preparado e treinado para não pedir ajuda. Para não pedir ajuda. Entendeu? E tem muitos atletas que fazem e não querem falar que fazem. Não querem. Porque talvez eles tenham, sei lá, uma certa vergonha, um certo receio, um certo... Então o percentual é baixo. São poucos atletas que procuram. Sim, mas assim, hoje eu tenho informações, por exemplo, alguns clubes já vêm trabalhando essa questão mental, né, mas de uma maneira mais coletiva, entendeu? Mas assim, o percentual ele vem aumentando ao longo do tempo. Não é que nem as grandes potências, né, que a gente vê aí, porque os caras ganham medalha direta, né? Porque os Estados Unidos é sempre uma potência, porque a China é sempre uma potência, porque esses caras sempre deram valor para esse tipo, né? Não sei se é verdade, ok? Mas me vieram contar que nas 2 últimas Copas do Mundo, a seleção brasileira de futebol dispensou os profissionais dessa área durante a preparação deles. Então não tinha um profissional lá na granja, quando era aqui no Brasil, acompanhando. Não tinha, foi dispensado. Aí você olha para os resultados, você fala assim, pô, pera um pouquinho. Sabe que o 7-1 ele foi gratuito? Porque a seleção alemã era melhor, mas não era tão melhor a ponto do 7-1. Ela era melhor. A gente vai aqui, o futebol é apaixonante por conta disso. A gente pode discutir várias coisas. Tecnicamente a Alemanha era melhor, plano tático, o Brasil não entrou taticamente da forma como tinha que entrar, mas se você voltar para trás e olhar Brasil e Chile, que teve aquela cobrança de pênalti... A seleção já estava desmontada ali, né? Sabe, você olhar aquilo, você fala assim, cara... Né? E eu tenho informações de profissionais que trabalhavam com alguns atletas, né? Alguns não, trabalhavam com atletas da seleção e estava vendo o ambiente e não estava legal. E aí tava o ambiente do oba-oba. Quando a gente começa a refletir, vamos pegar de 2002 para cá, né? 2006, foi aquele oba-oba danado, aquela festa danada pré-Copa do Mundo. Era uma seleção no papel, para mim. E aí o Daniel tá dizendo que eu vou pro inferno porque eu falo mal da seleção de 82. Mas pra mim a seleção de 2006 no papel era muito melhor do que de 82. Só que era uma seleção envelhecida, com jogadores acima do peso. A escalação também, o Parreira acabou insistindo numa peça ou outra. Enfim, então era um oba-oba pré-Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo. Quando chega em 2010, e aí eu acho que a seleção de 2010 ela é um exemplo muito forte da falta de preparo emocional. Porque qualquer história daquela seleção do Dunga, de 2007 a 2010, a seleção brasileira veio ganhando tudo. Ganhou 2 Copas América, ganhou uma Copa das Confederações.
Ganhou, virou jogos fantásticos, né? Fantástico. Aquela virada da Copa América do Peru, acho que é 2009, contra a Argentina, que o Adriano faz o gol no último minuto. A gente faz uma Copa América, ou perdão, uma Copa das Confederações estupenda, enfim. Quando chega na Copa do Mundo, o roteiro na cabeça do Dunga e dos atletas era: nós vamos ganhar como a gente vem ganhando, e vamos ganhar a Copa do Mundo. E foi assim na primeira fase, teve um jogo ali meio complicado contra Portugal, mas era um jogo, né, de 2 compadres já classificados. O Brasil vem e pega a Holanda nas quartas de final. E aí o Brasil faz 1-0, aquele gol do Robinho, e aquela sensação de que acabou. Quando o Brasil toma o primeiro gol, que a Holanda empata, parece que dá uma pane, que a Holanda vira, o Brasil apaga, o Felipe Melo dá a louca, é expulso, o Dunga olha pro banco, você vê na cara do Dunga, tipo assim, eu não estava preparado para isso. Eu não estava contando que isso ia acontecer. Então a gente percebe que eu não sei se havia ali alguém. Eu me lembro que a Suzy Fleury durante muitos anos trabalhou com a seleção brasileira. Eu não sei se ela estava nesse período. Suzy Fleury, que é psicóloga, talvez uma das grandes referências da psicologia esportiva. Aqui o Dilson está até me corrigindo, desculpa, gente, que lá em 82 a Itália ganhou da Argentina, mas deve ter ganhado por um gol apenas, então o Brasil tinha um empate pelo saldo. Então a gente percebe a falta realmente de um preparo psicológico. E aí eu vou puxar um gancho para os Jogos Olímpicos de Sydney, 2000. Para Sydney, o Comitê Olímpico Brasileiro contrata o Roberto Chiniachik, que é, na época, ele era um grande guru, né? Era o Augusto Cury, do que o Augusto Cury foi há 2, 3 anos. Ele era um grande guru da autoajuda, ele é médico, psicanalista, tem um livro que é muito bom, eu tenho esse livro, chama Sucesso é Ser Feliz. E ele era um grande guru daquela equipe olímpica. E eu me recordo que ele faz um treinamento psicológico pré-Olimpíadas, que ele coloca os atletas para caminhar nas brasas. Foi muito criticado pelos conselhos de psicologia, de medicina, de psiquiatria e tudo mais. O Brasil vai para os Jogos de Sydney com esse guru ali de colchão psicológico. E aí, nos Jogos de Sydney, eu desconheço Jogos Olímpicos em que os atletas brasileiros mais fracassaram do ponto de vista psicológico. A gente teve ali 12 medalhas, 6 de prata e 6 de bronze, não ganhamos um ouro sequer. E com atletas que estavam aptos a ganhar medalha de ouro. Dava uma sensação que na hora que o cara via que o ouro vinha, ele se auto-boicotava e não levava o ouro. E aí, o paralelo que eu quero fazer, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que pode dar certo e o que pode dar errado num preparo inadequado, não tão bem feito? Talvez esse preparo deveria ter sido por mais tempo. Você disse que pelo menos 1 ano, né, para trazer um resultado. Talvez quando o preparo psicológico vem, ele já vem num período muito próximo dos Jogos Olímpicos. Qual que é a análise que você faz do que pode dar certo, do que pode estar errado, tendo ou não tendo um preparo aí mental, psicológico do atleta? Lidar com o ser humano não é fácil, tá? São uma série de fatores, uma série de circunstâncias que mostram a dificuldade da gente trabalhar com aspectos emocionais, né, de um ser humano. E ainda mais quando você trabalha, né, no sentido coletivo. Eu não me recordo do Chiniachik nessa época, não sei com quem que ele trabalhou especificamente, não sei se ele trabalhava toda a delegação até brasileira. É difícil, né? Sei lá quantos atletas. Então, é praticamente impossível isso, né? Trabalhar com toda a delegação. Mas assim, Gustavo, depende muito da forma como o profissional trabalha, depende muito da abertura do atleta, entendeu? Porque quando você vai trabalhar essas questões, o atleta, para a coisa funcionar, o atleta precisa confiar em você. E às vezes, a construção dessa confiança, ela leva tempo. Entendeu? Então você chega já com um profissional, vésperas, eu não sei se foi vésperas, mas vésperas de Olimpíada, você já chega com um profissional, com uma série de ideias, vou fazer isso, vou fazer isso. E o atleta, é da característica dele, ele é muito reticente com relação a algumas coisas. Entendeu? Por isso que eu falei, o atleta é um serzinho diferenciado. Então, assim, é uma série de circunstâncias que podem não ter funcionado. Né, a metodologia de abordagem, enfim, mas é aquilo que eu falei, você quer fazer um trabalho de véspera, não funciona. Essa questão da reprogramação mental, ela precisa de um tempo, ela precisa de uma maturidade e principalmente precisa da confiança, né? Porque você está trabalhando com o atleta lá semanalmente, está funcionando isso, não está funcionando aquilo, eu preciso modificar, eu preciso fazer isso.
entendeu? E quando você está trabalhando num conjunto com 50, 100, 200, 300 atletas, extremamente complicado. Não sei qual que foi as estratégias que o Cheniachik teve, mas dentro de todo esse contexto, é preciso sim, essa paciência, essa relação de confiança ao longo do tempo. Sem isso, é difícil você trabalhar essa questão da reprogramação. E a sensação que dá é que depois disso, o Comitê Olímpico meio que botou um freio e os atletas que buscam preparo emocional estão procurando pessoalmente. O Vinícius Loureiro fez uma pergunta bem legal e aí ele me trouxe uma reflexão. Ele está perguntando, bom, vamos pensar, lá nos Estados Unidos, o sistema desportivo deles é muito focado no college, né, na universidade. Então, via de regra, os atletas que vão aos Jogos Olímpicos são os atletas que têm um preparo intelectual formal. Eles estão estudando numa universidade. Já aqui no Brasil, os caras muitas vezes fazem o contrário. Eles abandonam os estudos para poder se preparar como atletas. Então a pergunta que o Vini faz é: de que forma esse preparo intelectual formal do atleta auxilia no preparo emocional? E aí eu vou até completar. E também no preparo técnico. Até que ponto ajuda? Na questão da consciência. Ajuda na questão da consciência, de você abrir a sua mente e perceber a importância de buscar conhecimentos, a importância de buscar ferramentas, a importância de buscar conteúdos que possam te ajudar a se desenvolver como atleta ou também como pessoa. Então eu vejo nessa questão aí do college nesse sentido. Tem um comentário interessante aqui. O seguinte, deixa eu ver aqui quem fez. Foi o Hudson. Lá em 94, a seleção colombiana ela veio jogando futebol bonito. Ela goleia a Argentina em Buenos Aires nas eliminatórias. Chega na Copa com um status. E me parece até que não passa da primeira fase. Tem aquele gol contra do Escobar, depois ele vinha a ser assassinado e tal. Possivelmente faltou uma preparação mental para a Colômbia, né? Ela nunca tinha chegado no Mundial como favorita. E aí a primeira vez que ela chega como favorita, ela fracassa. É nítido o preparo mental ausente, né? Sim, pode ser. É que eu falo. Na hora do play, quem já não ouviu aquela expressão leão de treino? O cara no treino arrebenta, na hora de jogar, a torcida na hora do play é outra questão. Então, cara, imagine uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, é uma pressão, o mundo inteiro olhando você lá jogar, entendeu? Então, assim, a preparação técnica e física, ela precisa acompanhar junto à preparação mental. O atleta precisa saber lidar com tudo isso. O cara que treina mal pra danar, mas na hora que bota pra jogar, ele arrebenta, né? Sim. Por exemplo, você tá querendo falar de quem? Não. Levantei a bola. Pode ser. A confiança do cara. Se bem que hoje em dia a coisa tá muito física, né? A coisa tá muito física. Então, assim, o cara que relaxa nessa preparação técnica e física, ele tem um mental diferenciado, ele vai conseguir sempre superar? Nem sempre. Mas o que a gente vê é o cara muito preparado tecnicamente e fisicamente. Se o mental dele não acompanhar, ele vai ter problemas. Mas vamos lá. O Romário, que eu estava falando do Romário. O Romário não gostava de treinar. Ele falava isso. Mas na hora que dava a amarelinha para ele, ou a azul grenado do Barcelona para ele, jogo importante, ele arrebentava. O caso dele era uma coisa estupenda, né? Perfeito. Então você percebe que ele tinha um mental privilegiado. A grande questão é, hoje, com o esporte tão competitivo hoje, será que o Romário teria essa mesma eficiência? Eu acredito que sim, porque ele jogou até 2002, 2003 e metendo gol na área ali, já com 40 anos. Aliás, eu penso que na história das Copas do Mundo, 3 atletas foram essenciais e quase ganharam a Copa sozinhos. Garrincha em 62, Maradona em 86 e o Romário em 94. Né? O André pergunta pra gente aqui, diz que a gente, a nossa maneira de ver o mundo, ela é composta ela é formada pelas 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é um fato? Sim. Sabe de onde vem muito das nossas crenças? A forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, os nossos pais.
que a gente conviveu durante uma vida inteira e acaba trazendo deles Sim, a colocação dele está correta. É aquilo que eu falei. A formação da nossa personalidade, das nossas crenças, ela está muito relacionada com o ambiente que a gente convive. O ambiente, o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está escutando, as pessoas com quem a gente está convivendo, né? Que conteúdos que eu estou vendo na televisão, que conteúdos eu estou lendo no livro. Tudo isso, ele reflete na formatação da nossa personalidade, da forma como a gente encara o mundo e, consequentemente, das nossas crenças. Ed, trabalhando essa questão, nessa linha, né, do pensamento, da programação mental, da PNL, do coach, ou mesmo a gente está preparado para as situações. Saindo um pouquinho do esporte, mas ainda nessa linha da ciência mental, né, de preparo psicológico, programação neurológica, a gente tem um momento hoje em que a gente está confinado, mesmo quem não quer, porventura, seguir as regras de isolamento. A gente tem limitações, quem sai na rua tem pouca gente, não tem uma festa para ir, as reuniões com os amigos, que muitas vezes era aquele oásis no meio de uma semana difícil, não estão acontecendo. As pessoas estão perdendo emprego, tendo redução de renda, fechando lojas, com medo do amanhã. Como que a gente pode fazer, e claro que rapidamente, é possível utilizar esse trabalho do coach mental, da reprogramação, para nos auxiliar o enfrentamento desse momento, para auxiliar as pessoas no enfrentamento desse momento, os não atletas? Acho que sim, com certeza. Eu acho que todo o trabalho que tem esse reflexo emocional, mental, né? Diante dessa situação que nós estamos vivendo, ela é sim muito importante. Porque é o seguinte, o que está acontecendo hoje? Hoje a gente está vivendo um momento de incerteza. Né? A gente está vivendo um momento de incerteza. Eu não sei como que vai ser o amanhã. Se eu não sei como que vai ser o amanhã, como é que eu vou traçar os meus planos, as minhas metas e os meus objetivos? Eu fico amarrado. E se eu não consigo construir metas e objetivos, porque eu estou vivendo um momento de muita incerteza, como é que fica a minha motivação? Porque isso reflete, né, na nossa motivação. E a sociedade então, assim, moderna, ela é muito fulcrada no controle. A gente quer ter controle das coisas, né? Sim. Então, assim, nesse momento de confinamento, nesse momento de incerteza, a questão emocional, a questão mental, ela é importante? Sim, ela é muito importante. A forma como que eu estou encarando isso, né? Então, eu estou olhando para esse momento. Qual que é o diálogo interno que eu estou tendo? O que eu estou aprendendo com isso? Como é que eu posso criar uma situação, apesar de todas as dificuldades, como é que eu posso criar uma situação diferente aqui em casa, para que a gente possa amenizar os ânimos e, pelo menos, aqui dentro de casa, eu ter um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais sereno, né? Uma relação de ganha-ganha. Eu estou convivendo muito com a minha esposa, com os meus filhos. Beleza, o que a gente pode criar de diferente para a gente tentar amenizar essa situação diferente, né? Essa situação complicada que a gente está vivendo. Então, assim, eu vejo está tendo muitas lives, né, de psicólogos, trabalhando essas questões mentais, emocionais durante esse período de pandemia. Eu vejo isso com muito bons olhos, né? Talvez uma oportunidade diferente para a gente se reinventar. Né? Agora eu estou tendo mais tempo para poder ler um livro diferente, aprender algo diferente. Fazer um curso. Fazer um curso online, está cheio de curso online gratuito por aí. Entendeu? Assim, não é querer vender a ideia do mundo do arco-íris, né? Não estou querendo vender a ideia da novela da Globo, que sempre acaba no final feliz. Não é isso. Mas, ok, vamos tentar olhar para essa situação de uma maneira um pouco mais positiva. Talvez seja o momento para a gente aprender a começar a ter esse diálogo interno com a gente, mais positivo, né? Talvez deixar de ser aquela pessoa crítica, extremamente perfeccionista, que está sempre negativa, né? Negativa, está sempre tudo, porque tem pessoas que estão sempre se autopunindo, né? Extremamente são críticas consigo, são críticas com os outros, entendeu? Extremamente matemáticas, cartesianas, né? Tudo aquilo de diferente que chega para essa pessoa, ela acha que é besteira, ela acha que é bobagem,
Então talvez seja o momento de dar uma flexibilizada, né? E flexibilizar um pouco a nossa maneira, flexibilizar a nossa maneira de olhar o mundo. E essa nossa necessidade de controle, a tecnologia nos entrega isso, né? Porque eu vejo, por exemplo, aqui o Gustavo Henrique, quando ele quer ver o desenho que ele gosta, do trem, o trem Bob, ele ele quer ver na hora. Porque ele sabe que ele pode ver na hora. Quando eu tinha a idade dele, eu queria ver um desenho, ele passava na televisão uma vez no dia, naquele horário, e era aquilo, eu não via mais. Quer dizer, eu não tinha controle. Hoje a tecnologia nos entrega mais controles, e aí a gente fica mal acostumado. E sendo que, na verdade, a gente nunca vai ter certeza de nada de amanhã. Aliás, a gente só nasce com uma única certeza. Vamos morrer. E a única certeza que a gente não quer ter na vida é que um dia não estaremos aqui. Então, isso é muito complicado do ponto de vista filosófico e muito contraditório. Edio, já o Instagram vai derrubar a gente. A gente deve ter mais 3 minutinhos. Eu queria, por favor, te agradecer, obviamente. Depois eu te agradeço melhor se der tempo. Mas o que eu acho mais importante é se as pessoas querem falar com você, como elas te acham? Rede social, telefone, escritório, consultório, enfim, site. Aonde que elas te acham? Fala pra gente. Pode me achar aqui na rede social. Quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida, só os me seus mandar seguidores estão vendo, mas fala até pros meus seguidores, porque não é seguidor de ninguém, @. Edio Rentes, né? Então, se você jogar Edio Rentes no Google, você vai achar. O único. Edio Rentes é diferente, né? Então você vai achar. Então, pode me chamar aqui nas mídias sociais. E você só trabalha com atletas? Atletas técnicos. Só esporte? Hoje eu estou dando mais preferência para o esporte. A não ser que algum profissional, sei lá, diferenciado, que queira fazer um trabalho diferenciado, sem dúvida. Mas chega hoje lá o vice-presidente da JBS, Edio, me ajuda. Vamos lá. Bora. Show de bola. Edio, já está marcando aqui 1 minuto e 42 segundos para derrubar nossa live. Muito, muito, muito obrigado. Valeu demais. Bate-papo super legal. Eu comecei até um pouquinho, nós começamos um pouquinho antes, 1 minutinho antes, e o tempo aqui no limite do limite, 1 minuto e meio para derrubar a gente. Valeu demais. Obrigado, com Deus, sucesso na sua caminhada. Você sabe que você é um cara que eu admiro. A gente tem praticamente a mesma idade, você é um pouquinho mais novo. E eu tenho certeza que você já foi muito longe, vai mais longe ainda. Um beijão. Obrigado, Deus Gustavo. aí. Beijo. E um abraço para Jundiaí, que eu tenho amigos aí que eu amo de paixão. Você, o Dani, o Delbim, o Célio, o Berol, cidade abençoada. É um lugar que eu posso mudar amanhã, porque já tem minha festa de aniversário lotada pronta. Beijo para vocês aí, fica com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.